Hoje é o Dia Nacional do Diabetes. Como é que a gente lida, com esse que é um problema de saúde? O que temos de novo em relação ao diagnóstico? O que fazer para conviver? O que fazer para ter qualidade de vida? Nós convidamos a endocrinologista, a doutora Isabela Targas, que está aqui comigo hoje. Seja bem-vinda a você, Isabela. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade de conhecer vocês pessoalmente e contribuir com o pessoal em casa com informações importantes sobre o diabetes. O dia é hoje, então participe. Isabela, vamos começar pelo básico, porque a gente fala muito sobre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e muitas pessoas às vezes não conseguem identificar esses tipos mais comuns da doença. Vamos explicar para a turma? Sim, o pessoal tem dificuldade, porque a pessoa fala assim, eu uso insulina, eu sou diabetes tipo 1. Não é bem assim, O diabetes tipo 1 é um diabetes grave, uma doença autoimune que o organismo destrói o pâncreas ao diagnóstico. O paciente geralmente entra em coma e ele é totalmente dependente de insulina a vida toda. O diabetes tipo 2 não, é uma doença lenta, insidiosa, o paciente começa com comprimidos, mas é uma doença crônica degenerativa, o pâncreas vai morrendo lentamente e aí nós também temos insulina. E a gestante diabética, se ela não é diabética e tem o diabetes gestacional, que a gente chama, assim, eu tenho diabéticas que ficam grávidas, elas vão usar insulina nesse momento. E tem as mulheres que não são diabéticas e desenvolvem na gestação diabetes gestacional. Elas também só vão usar insulina. Então, o mais importante para saber o tipo de diabetes que você tem é o momento do diagnóstico. Então, nós temos, por exemplo, um diabetes tipo 2, com 20, 30 anos de evolução, ele vai usar insulina, mas ele não é um diabético tipo 1. Então, usar insulina já sinaliza para nós que é um diabético mais complexo, que necessita de mais segmento e mais atenção, mas não que exclusivamente ele é um tipo 1. Você falou de diagnóstico e nesse dia é importante a gente falar sobre esse diagnóstico cada vez mais cedo, assim, para a pessoa saber antes, porque pelo menos 70% tem o diagnóstico já com a doença avançada. Quando fazer? Quem deve fazer? Todos nós? E a partir de qual idade, Isabela? Então, o diabetes tipo 2, que é o mais comum no Brasil, mais prevalente no Brasil e no mundo, tem relação com obesidade, com sedentarismo e geralmente se desenvolve após 35, 40 anos de idade. Tá. A maioria dos pacientes, eles abrem o diagnóstico graves no momento de pólis, que a gente chama, da descompensação, que é muita sede, muita fome, muita urina, emagrecimento, que é o pólis, poliúria, polidipsia e polifagia, Então, essa é a grande descompensação do tipo 2, mas não é necessário chegar nisso para abrir o diagnóstico, Então, se você está com sobrepeso ou obesidade, faça uma glicemia de jejum, pode consultar com um médico generalista mesmo, que numa glicemia de jejum simples, ele já pode ver a alteração, fazer diagnóstico e te encaminhar para o especialista, Então, uma glicemia de jejum simples, a gente fecha diagnóstico, Os critérios são 2 glicemias de jejum acima de 126, uma glicemia aleatória a qualquer momento acima de 200 ou a curva glicêmica maior que 200, Então, numa glicemia simples, de ponta de dedo de farmácia, fui na farmácia está 400, não tem dúvida, você já é diabético e tem que ir atrás de tratamento, Então, o diagnóstico é fácil, mas a maioria das pessoas não procuram porque é uma doença assintomática. Se o paciente está rodando em 100 ou 400, ele é assintomático até ele ter a descompensação. Então, uma rotina, se tem familiares, fazer uma rotina de sangue uma vez por ano. Se tem mais de 40 anos, se tem obesidade ou sobrepeso, não custa nada furar o dedinho para saber mais ou menos onde está. Quando é diagnosticado, você com a sua experiência na área, vem o susto, vem o medo, eu acho assim, nossa, agora tudo vai ficar mais difícil. Isso ainda existe ou já mudamos um pouco a consciência em relação ao diagnóstico quando ele é feito, Isabela? No diagnóstico eles têm muito medo da insulina, Eu lembro, quando eu estava na residência de endócrino, o meu chefe falava assim, a insulina é mágica e os pacientes morrem de medo da insulina. Então, o paciente quando abre o diagnóstico, a principal preocupação dele é não usar insulina. Mas não é bem assim, se você se controlar, às vezes você nunca vai usar insulina, ou às vezes numa fase final, ou uma fase temporária. Descobri hoje, está 400, vai usar insulina, compensa, depois a gente tira, Mas tem muito medo, muita coisa que
Insulina é doença grave, insulina está vinculado à amputação e complicação. Então tem muita resistência ao uso de insulina hoje, mesmo com a modernidade e o uso de canetinhas, né, mais fácil. Então a gente tem, não é só insulina que tem na canetinha, a gente vai falar de outras canetinhas aí, tem outro tipo de coisa em canetinha. Facilitou muito a vida, mas os pacientes têm muito medo da insulina. Chegaram perguntas pra gente, né, antes aqui da nossa conversa, e tem uma amiga nossa que ela mandou, deixa eu ver se o nome dela tá aqui, o Daniel sempre me manda, sobre a questão de frio, temperatura baixa. O pai dela tem diabetes. Quando a temperatura cai, como caiu esta semana, a gente está verificando isso e teremos outras ondas de frio, isso pode trazer algum tipo de prejuízo para quem é diabético? Não, o paciente tem que ficar alerta, né? A maior questão aí é a questão do idoso, porque no frio o idoso desidrata e se o idoso desidratar, a insulina não vai funcionar. A insulina é subcutânea, então a gente aplica nas canetinhas agulhas de 4 milímetros indolor, aquela seringuinha, né, no SUS maiorzinha, que já são 8 milímetros de agulha. Essa é no subcutânea, na pele. Então, se o paciente estiver desidratado e ele estiver usando insulina, ele não vai ter a mesma ação. Então, ele pode passar por uns picos de hiperglicemia, de descompensação. Então, não é o frio em si, é a desidratação trazida no frio, principalmente nos idosos. Informação importantíssima que a doutora Isabela trouxe. Antes da gente ir para o intervalo e você trazer as suas perguntas aqui, deixa eu trazer, a gente vai falar das canetinhas daqui a pouquinho. A doutora Isabela montou ali para a gente direitinho, para que a gente possa entender a eficácia delas, né? Deixa eu trazer a Catiane, que está lá no bairro Nova Uberlândia. A mãe dela tem diabetes considerada emocional. Hoje é tipo 2. A minha dúvida é, eu sendo uma pessoa acima do peso, posso também vir a ser diabética? É a dúvida da Catiane, Isabela. Então, duas respostas. Primeiro, não existe diabetes emocional, né? A gente sabe que o estado emocional do paciente, com estresse, ansiedade, um estado adrenérgico, a gente piora o controle, mas isso não faz o diagnóstico do paciente, né? Então, por exemplo, eu tenho diabetes, estou ansiosa, elétrica, não estou dormindo, adrenalina alta, piora o controle, mas você é diabética, eu brinco com os pacientes no consultório, ganha na mega, ou com ansiedade, você é diabética. Então, não existe esse diagnóstico de ansiedade. Eles ligam muito a abertura do diabetes tipo 1, né? Porque é uma doença grave, a pessoa entra em coma, a criança, o pico é de 5 a 15 anos, a criança entrou em coma, foi para o hospital porque o cachorro morreu, porque os pais se separaram. Então, eles acham que é um trauma emocional que desencadeia o tipo 1. Teria tipo 1 de qualquer forma, né? Que é uma doença autoimune, é do indivíduo, mas eles marcam isso. Então não tem essa questão emocional nem para BI tipo 1, nem para BI tipo 2, né? O tipo 2 é multifatorial, é herança e peso, né? Então se sua mãe é diabética e você tem sobrepeso e obesidade, você tem mais chance de ter diabetes tipo 2 que a população geral. Vamos emagrecer e ficar no máximo com IMC de 28. IMC é aquela continha lá, peso pela altura ao quadrado. Então faça as suas contas e a sua meta de peso aí. E a gente está aqui para te apoiar, viu, Catiane? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a doutora Isabela Targas, que é endocrinologista, que hoje ela fechou a agenda. Eu sempre gosto de falar isso porque eles estão aqui para nos ajudar, né? Então ela vai ficar o programa todo e já já a gente volta com mais esclarecimentos para vocês. Até já. Falando sobre diabetes, eu me lembrei de um colega de profissão, o jornalista Tom Bueno, que teve o diagnóstico da doença ainda na juventude, observando alguns sinais. Hoje ele tem um perfil, um portal de notícias sobre o diabetes. E aí ele compartilhou com a gente a experiência. Oi, Mônica. Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Tom Bueno, jornalista, pessoa com diabetes tipo 1, criador do 1 Diabético. Eu recebi o diagnóstico quando eu tinha 20 anos de idade, portanto, quase 21 anos atrás, quando eu perdi muito peso, comecei a ter muita sede, tinha uma visão turva, ia ao banheiro várias vezes, bebia muita água, eu perdi 13 quilos e comia mais do que eu estava comendo antes. Então, a conta não batia. E veio um diagnóstico aí com a minha glicose alterada em 640. No meu caso, uma doença autoimune em que o pâncreas para de produzir a insulina. É importante monitorar a glicose. No meu caso, eu tenho que fazer várias aplicações de insulina de ação rápida e de ação lenta
para fazer o serviço do meu pâncreas que não produz insulina. O desafio é muito grande, né? Primeiro, conscientizar a população, fazer com que a população entenda que é importante aderir ao tratamento e não abandonar o tratamento. Fazer os exames periódicos, se cuidar, praticar atividade física, ter uma alimentação balanceada, equilibrada, que não é só para quem convive com diabetes, é para toda a população. Hoje eu levo uma vida muito tranquila, claro que a gente tem os altos e baixos, é uma doença crônica, né? Por isso que eu tenho um diagnóstico, ela tem controle e a gente tem os nossos desafios diários. E aí a gente tem que aprender a lidar com esses desafios, porque se eu quero ter uma vida plena e saudável, mesmo com uma condição crônica, eu consigo ter. Eu costumo dizer que ter uma doença crônica não é ser doente, e dá pra gente conviver com diabetes tendo cuidado, controle e sabendo o que fazer. Que gracinha. Esse é o Tom Bueno, jornalista, que tem esse perfil e vai multiplicando, né, a experiência e essa informação tão importante. Isso dá esperança para aquelas pessoas que às vezes ficam chateadas, não é, Isabela? Hoje nós temos muito recurso, né? As insulinas estão na forma de caneta, é fácil o transporte, não dói para aplicar, né? Nós temos também o sensor, que você monitoriza 24 horas durante 15 dias, o sensor 2, né? O Libre 2 tem 15 dias de duração, então o que doía, né? Em diabetes era a furação, então não dói para aplicar e não dói para furar dedo, porque a gente tem o sensor que fica grudadinho em você. Então hoje o tratamento é muito mais fácil, porque a gente não tem dor, né? Se a gente consegue usar canetinha, não seringa e não furar dedo sempre e usar um pouco de sensor, a gente não tem mais dor. Por falar em canetinhas, a doutora Isabela Targas, né, que está aqui com a gente hoje, ela fez ali para a gente um apanhado sobre essas canetas que eu gostaria que você explicasse. Essas canetas foram evoluindo e são indicadas para quem tem o diabetes. Exatamente. Então, nós temos 2 tipos de medicação em caneta. Nós temos as insulinas, igual ele falou aí no depoimento dele, a gente tem insulina de ação lenta e de ação rápida, né? Então, nós temos várias canetas de insulina. A insulina que está na farmácia popular é a insulina NPH e está sendo entregue na farmácia popular nas canetas, né? Então, farmácia popular é um receituário que você tem direito, não é via SUS, é um receituário num programa com o seu CPF em qualquer farmácia popular do Brasil. Então, você tem canetinha de NPH na farmácia popular. Então, isso é um grande avanço, né? Nós temos outras insulinas que muita gente conhece, a Lantus é uma insulina mais lenta, a Glargina é a mais lenta de todas, né? A Lantus é a Glargina e a Degludeca é a mais lenta de todas, né? Então, nós temos lentas, ultralentas, rápidas e ultra rápidas, né? A mais lenta de todas é a Tresiba e a mais rápida de todas é a Fiasp, que são insulinas que não estão no SUS. No SUS nós só temos, né, Farmácia Popular SUS NPH. As outras canetinhas que nós vamos falar não são insulina. Então, lá em 2010, gente, não sei se vocês lembram, hoje não tem mais revista impressa, né, digital, teve uma capa da revista Veja que falava a insulina que está revolucionando o Brasil, né? Victoza não é insulina, né? Então, tá na forma de caneta, é injetável. Entendi. E teve essa confusão desde o começo da divulgação no Brasil, que era uma insulina. Então, não é insulina. Não é insulina. Então, essas canetinhas da moda, que são canetinhas que estão sendo usadas para emagrecer, elas não são insulinas, né? O termo técnico, elas são incretinas. Incretinas são hormônios produzidos pelo nosso intestino, né? Esse é o nome. E o GLP-1 foi a primeira incretina sintetizada artificialmente. Então, a Victoza, ela é um agonista de GLP-1. Então, não vou falar muito o nome técnico, mas todas as canetinhas aí, Victoza, Saxenda, Ozempic, Mounjaro, todas que nós vamos falar aqui, elas são agonistas, elas agem igualzinho uma incretina. Então, o laboratório viu que tem essa substância, como ela funciona no corpo, colocou na canetinha pra gente usar. Entendi. Não é insulina. Não é insulina. Ok? Deixa eu trazer algumas perguntas aqui para você. A Kelly, do Residencial Integração, é pré-diabética e agora está com diabetes gestacional. É preocupante? Olha, diabetes gestacional, Kelly, você, no início da sua gestação, você precisava ser triada, né? Então, você ia fazer uma curva glicêmica e aí nessa curva glicêmica, você seria diagnosticada como diabetes gestacional. Então, a gente tem que saber separar. Tem uma pessoa que ela é diabética e ela fica gestante. Tem uma pessoa que não tem nenhuma alteração na glicemia e ela desenvolve diabetes gestacional.
Então você já era previamente glicemia alterada, né? Pré-diabetes ou diabetes aí, conforme a sua curva glicêmica de início de gestação. Você é colocado em gestação de alto risco, você precisa monitorizar, você precisa fazer dieta, atividade física, não pode engordar muito e tem que monitorizar a glicemia. E se a glicemia subir muito, o seu único tratamento é a insulina. Então a gente não pode usar comprimido em gestante, que passa pelo leite, que passa pela placenta. Então, diabetes gestacional alterado, sem controle com dieta e atividade física, o tratamento é insulina. A Rosa Rios, que está no Oswaldo Rezende, ela é diabética tipo 2. E aí ela está com essa questão porque às vezes é muito caro para algumas pessoas. Então ela queria saber o seguinte, se tem algum medicamento para baixar a glicemia num valor menor. Farmácia Popular pode ajudá-la? Muito. Então nós temos muita coisa na farmácia popular. Então nós temos o Glifage, a metformina totalmente gratuita. Nós temos a Sulfas, que é a gliclazida, que é o Diamicron, Azucon, está na rede pública e tem também na farmácia popular. O ano passado nós ganhamos o Forxiga na farmácia popular para o paciente acima de 65 anos. Foi um grande avanço. O Forxiga é a família, é assim que eu explico para os pacientes, a família dos medicamentos que agem no rim. Então é o melhor comprimido via oral para diabetes, né? Tem Forxiga, Jardiance, Saxenda, Xigdu, são todos. O Forxiga mais o Glifage é o Xigdu, não está. Mas você consegue fazer na farmácia popular. Você pega o Forxiga na farmácia popular, mais o Glifage e faz o Xigdu gratuito acima de 65 anos, né? O Glifage é gratuito para todo mundo, o Forxiga com receituário acima de 65 anos. Rapidinho aqui, para eu chamar a Tatiana que vem conosco, tem uma amiga nossa, a Lígia, qual o normal de glicemia para o idoso? Tem alguma diferença? O controle, né? Hoje a gente não fala em número para idoso, a gente fala em estado. Então, o idoso rígido, que ele conversa, anda, movimenta, ele tem a mesma meta de glicemia que o adulto, né? Agora, o idoso frágil é um idoso já acamado, com AVC, com alguma dificuldade. O diagnóstico é igual para todo mundo, criança, adulto, tudo igual. Os critérios de diagnóstico são iguais. Agora, controle para diabético, a gente fala que a gente deixa um pouco mais livre, não é livre, né? Mais frouxo os números. Então, é glicemia de jejum até 120, hemoglobina glicada abaixo de 7,5. Então, tem uma pequena variação das metas de controle no idoso, mas diagnóstico é tudo igual. Essa é a doutora Isabela Targas, endocrinologista com a gente aqui, trazendo muito sobre o diabetes. Vou fazer mais uma pausa com ela, porque a gente volta com a doutora Isabela Targas, que está com a gente nesse dia tão importante sobre o diabetes. E obrigada a sua participação, a gente vai tentar esclarecer ao máximo. Deixa eu trazer Elisete, ou Isabela. Ela falou que depois da cirurgia bariátrica, o diabetes baixou bastante e ela nem remédio está tomando. Isso é normal? A cirurgia bariátrica, quando ela é feita num paciente que é diabético, ela tem o efeito de cirurgia metabólica. Então, o paciente emagrece, diminui a resistência insulínica e o paciente passa a produzir mais GLP-1, que é o que está na canetinha. Então, a cirurgia bariátrica ela tem um efeito incretínico. Então, a gente pode falar em remissão do diabetes, né? Então, quando o paciente bate a meta de peso pós-bariátrica e ele normaliza a insulina sem nenhuma medicação, a gente fala em remissão do diabetes. A gente não fala em cura, porque se ele voltar a engordar, a tendência dele volta, ele volta a ser diabético. Mas em pacientes que são muito obesos, é um grande caminho de controle. É hereditário? Tem muita gente perguntando, porque, por exemplo, o pai de uma amiga detectou já idoso, né? E a irmã dele também tinha. E aí? Sim, o diabetes tipo 2, igual eu falei para vocês anteriormente, ele é multifatorial, herança e peso, né? Então, a maioria dos diabéticos tem sobrepeso e obesidade, mas nós temos famílias de diabetes tipo 2 que as pessoas são magras. Então, nós temos herança, sim, em diabetes tipo 2. Tem a Cristiane aqui que trouxe alguns números. Glicemia 113, estimada 122. Isso ela deve se preocupar? Então, o que é normal? Glicose até 100, hemoglobina glicada, que é a média da glicose nos últimos 90 dias, até 5,7. Então, se ela já tem uma glicemia entre 100 e 126, né, ela já tem provavelmente pré-diabetes, resistência insulínica. Então, ela já tem defeito nesse processamento. Ela precisa emagrecer, ganhar músculo, igual os meninos falaram, perder cintura, né, ganhar músculo, força, perder cintura aeróbico, que ela vai voltar ao estado de normalidade.
A gente fala dos exercícios, a gente sabe o quanto a alimentação é importante. Até a Elânia perguntou se o açúcar realmente ele tem uma grande relevância quando a gente fala do diabetes. É somente o açúcar ou não? É tudo, na verdade, É tudo, né? Toda vez que a gente come carboidrato rápido e açúcar, né? Carboidrato rápido é pão, arroz, macarrão, batata, mandioca, farinha, farofa, tapioca, tudo isso. Então, isso dispara, né? Você tem uma absorção rápida de um carboidrato branco, que a gente fala, um carboidrato rápido de alto índice glicêmico, a glicose entra e você tem um pico de insulina atrás. Então, comer muito doce, comer muito carboidrato força o pâncreas o tempo todo. Então, isso predispõe, né? E quando a gente junta isso com obesidade, predispõe mais. Então, excesso de doce, excesso de refrigerante, predispõe. É uma grande dificuldade que vocês encontram em relação a esse controle na alimentação? Eu brinco com os meus pacientes que metade do trabalho, né, metade do caminho para o controle é dieta e atividade física, independente de quem você seja, tipo 1, tipo 2, simplesinho, insulinizado, não interessa, né? Metade do seu tratamento é dieta e atividade física, o que sobra a gente usa o mínimo de medicação. Então é uma chave, né? Isso é educação em diabetes. Tem uma esposa preocupada com o marido que tem diabetes, toma insulina e outro medicamento. Ela diz que está afetando a potência sexual dele, né? Ele está, me parece que impotente. Isso é resultado, consequência do diabetes ou pode ser da medicação? Pode ser do diabetes, sim, né? A diabetes é uma doença arterial, né? Então a gente tem lesão em nervo e a gente tem lesão vascular. Então a gente sabe que na ereção a gente tem esses dois componentes, um componente nervoso e um componente vascular. Então, como o diabetes está interferindo em tudo isso, ele pode ter sim a impotência, né, relacionada à disfunção do diabetes, igual neuropatia, né? Então ele pode ter essa relação sim, porque diabetes é vascular. A Valéria do bairro Aparecida falou que fez o exame de sangue, a glicose está em 66. É normal? Tem a ver com diabetes? Tá vendo como esses números confundem muito as pessoas, Isabela? Assim, a gente classifica hipoglicemia em paciente não diabético abaixo de 40, né? Então, você está com 63, provavelmente você está num jejum prolongado, tem que alimentar melhor a cada 3, 4 horas, então você está com uma glicemia mais baixa. Quando o paciente é insulinizado, o paciente já é acostumado a ficar em valores mais altos, então quando a glicemia se aproxima de 60, o paciente já tem sintoma, né? Então, esse paciente tem que ter muito cuidado quando usa insulina com o ritmo de alimentação. Hipoglicemia sempre é ruim, morre neurônio. Monjaro, a gente não falou dela aqui rapidamente, ela é para o diabetes e para a obesidade? Exatamente. É uma grande novidade, né? Sim. Todas as canetinhas, né, que são a imitação das incretinas naturais que nós temos, elas são primeiro aprovadas para diabetes, depois para obesidade. Então, o Monjaro está no mercado, ele foi aprovado em 2023 para diabetes e em julho de 25 agora para obesidade. Né? Então, eles começam tratando diabetes, depois amplia para obesidade numa dose mais alta. Todas as canetinhas são assim. Sobre a farmácia popular, você falou, né, que está lá de graça, que a pessoa pode procurar, mas ela precisa primeiro procurar o médico dela. Sim, com receita. A farmácia popular, né, o Forxiga, que é uma medicação muito boa, está na farmácia popular acima de 65 anos com qualquer receituário médico, não obrigatoriamente do endocrinologista. E o Glifage, que é a metformina, também está na farmácia popular. Injetável, só insulina NPH. No SUS não tem nenhuma data? Não temos previsão, mas já foi assim, uma grande conquista. O Forxiga, né, a família aí do rim, foi uma grande conquista, que é o melhor comprimido para o diabetes, está gratuito acima de 65 anos. A gente tem uma previsão nada animadora para 2030, né, que é um aumento de casos, sim, Isabela. Sim, o IDF, né, International Diabetes Federation, é crescente no mundo o número de diabetes e obesidade. Então, no Brasil, hoje nós temos em torno de 20 milhões e a projeção para daqui 15 anos é muito mais, né? Então, eles estão estimando uma subida cada vez maior de diabéticos. Então, a gente tem que ir no foco, né? Diminuir a obesidade para diminuir a incidência de diabetes, porque os dois andam juntos. Andam ali coladinhos. Coladinhos. Né? Essa é a doutora Isabela Targa, ela que é endocrinologista com a gente aqui hoje no Você. Multiplique essa entrevista, vai lá no nosso @TV Paranaíba e mande essa entrevista para o maior número de pessoas. É claro que em breve ela volta conosco. Muito obrigada. Prazer foi meu. Adorei te conhecer. Obrigada. Viu por compartilhar seu conhecimento, tá? Sempre à disposição. Vamos para Entre o Café.